Bom, pessoal, na verdade, acho que faz uma meia hora que acabou o jogo. Fluminense 6, São Paulo 0. E eu, pra ser sincero, eu tava pensando se eu gravaria ou não um vídeo, se eu viria falar alguma coisa, né? Eu não tenho tantos seguidores, não tenho. Meus vídeos não dão tantas visualizações assim, mas eu tenho medo, às vezes, de falar alguma coisa que eu não possa falar, né? Porque eu não sei até onde o torcedor pode ir quando fala de alguém, né? De alguém ou de algumas pessoas, né? Nesse caso, eu tava com muito medo do que eu poderia falar em relação ao nosso presidente, ao Júlio Casares, o responsável por destruir a instituição São Paulo Futebol Clube. Esse jogo de hoje, muito além da ruindade dos jogadores, da falta de vontade, dessa mediocridade que virou o time de futebol São Paulo Futebol Clube, muito além disso, para mim ficou evidente que nem mesmo os jogadores estão fazendo força mais. É nessa parte que entra o meu medo, porque foi muito estranho o jogo de hoje. Muito estranho, esquisito. Um time que não foi um time de futebol jogando bola. Não foi um time que foi para campo. Também ganhar, perder faz parte. Fase ruim, fase boa faz parte. Mas foi um time que foi para campo para perder. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu não quero falar a palavra que está gravada aqui no meu peito. Mas é um time que parece que foi a impressão que dá, o modo que jogaram, é que eles foram lá com vontade de perder. Saindo notícias agora, que os salários estão atrasados e não dá para se confiar em jogadores que têm salário atrasado. E não estou culpando eles, tá? Salário é para ser pago. Combinou, contratou a pessoa, falou que vai pagar tanto por mês. Não interessa se a pessoa é boa, se é ruim. Se você fez contrato, você tem que cumprir com o seu contrato, certo? Mas salários atrasados. Essa história de que o presidente, o Júlio Casares, não quis que o mando de jogo fosse no Morumbi, porque ele tem medo da Independente fazer algum protesto contra ele. Isso é uma covardia que eu acho que eu nunca vi no futebol, nunca vi. Do São Paulo é difícil falar, né? Porque os piores gestores do São Paulo são esses três últimos, né? Aidar, Casares e o Lego. E o último mandato do Juvenal também. Mas eu me lembro quando o Palmeiras estava naquela fase, em 2002, que o Mustafa dava a cara a tapa. Eu não sou palmeirense, eu não posso falar do que ele fez financeiramente com o clube, não vou falar disso. Mas ele aparecia. O Corinthians, quando foi rebaixado, o André Sanches teve os momentos dele, né? Não foi, acho que não era ele o técnico, o presidente do Corinthians quando o Corinthians foi rebaixado, mas ele dava cara a tapa. Ele sempre estava lá. O Casares nem para jogo ele vai mais. Ele não vai em jogo na Vila Belmiro, que ele fez o São Paulo mandar seus jogos na casa do Santos, que cabe 10 mil pessoas, precisando de vitória. Ele não dá a cara a tapa, esse covarde desse Júlio Casares. E aí, o resultado é isso aí. Hoje o São Paulo perde de 6-0 para o Fluminense, que é um clube gigante também, um clube enorme, mas que não está nem próximo de ser um timaço. Não está nem perto disso. Perde para o Fluminense do jeito que perdeu. Ferrarese tirando o pé das divididas. O, o Alisson que entrou no segundo tempo, parece um mamute, tá gordão, com a cara mais inchada que a minha. Jogadores sem vontade nenhuma. O, o tapa é só ruim mesmo. Você vê o chute dele que ele dá, que vai, sai para fora do estádio, hein? Enfim. Mas a falta de vontade, a falta de vergonha na cara e essa displicência que foi hoje, que é anormal. Eu repito, é anormal. Hoje, o resultado, talvez pela ruindade do time, poderia até ser normal o São Paulo perder por 6-0 para um time que está em uma boa fase. Poderia. Mas não foi normal a forma com que perdeu. O jeito que eles jogaram, isso tá esquisito. Não sei se for protesto, é pior ainda. Se os jogadores estão protestando contra a diretoria, é pior ainda, porque não é a diretoria. Para eles está fazendo. Eles estão pouco se fudendo.
se o São Paulo tá ganhando, se tá perdendo, nada. Tanto que eles nem vão mais no jogo, né? O Casares nem dá as caras mais, não vai na Vila Belmiro, muito menos estava aí no Rio. Com certeza ele não tava. Mas a torcida, cara. Você imagina quem foi pro Rio de Janeiro assistir esse jogo? Você imagina o pai de família que pega seu filho e paga um ingresso para ir lá no Rio de Janeiro assistir o São Paulo? Ou a pessoa que mora lá mesmo, tem pouquíssimas chances de ver o time do coração, e leva a pessoa no Maracanã, um estádio lindo, gigante desse, para ver o time fazer isso aí. Você imagina? Vocês não estão punindo o Júlio Casares, vocês estão punindo os torcedores. Uma coisa é vocês protestarem, falar assim, não vou treinar, não vou para jogo porque eles não pagam meu salário. Isso até eu apoio, com certeza eu apoio. Agora, entrar em campo e fazer o que vocês fizeram hoje, vocês só prejudicam o torcedor. Pro Júlio Casares não faz diferença nenhuma. Pro Júlio Casares, pro Belmonte, pro Rui Costa, cara totalmente louco, né? Que uma entrevista recente aí tá falando que o São Paulo era referência com o Refis Plus, era referência. Cara, totalmente desconexo. Você vê que o São Paulo foi entregue a uma corja, o colegiado que eles falam, né? Essa corja, que parece que a única intenção deles é destruir a instituição São Paulo. É dizimar, esfarelar tudo que o São Paulo construiu. E eles estão conseguindo, o caminho é esse. Se eles querem fazer isso, eles estão no caminho certíssimo. Se eles não desviarem, ano que vem o São Paulo se rebaixa no Campeonato Brasileiro. 2027 não volta, porque aí não vai ter dinheiro. A dívida que é 1 bilhão vai para 3 bilhões e já era. O São Paulo vai ser vendido para qualquer grupinho aí por 100 milhões de reais e só vai virar um clube formador. Vai virar, com todo respeito ao Bragantino, um Bragantino da vida. Que é um time que o São Paulo não ganha, muito melhor que o São Paulo. Mas é um time que forma jogadores para ganhar dinheiro, obviamente. Né? É um time que forma jogadores, contratam jogadores muito jovens, formam eles e vendem mais caro. Para mim, o Bragantino é isso aí. Eu não vejo o Bragantino disputando grandes campeonatos, sendo favorito em campeonatos, porque os investimentos que eles fazem são todos em jogadores muito jovens, promissores, para poderem ganhar valores. Tá? Com todo respeito aí, quem torce ao Bragantino, quem discordar aí também pode comentar aí, não tem problema nenhum. A discordância faz com que a gente discuta o São Paulo e discuta futebol, né? Mas o São Paulo é totalmente inverso a isso. O que eles fazem com o São Paulo é inacreditável, inacreditável. O Tolói entrou no segundo tempo, totalmente fora de jogo. Marcos Antônio. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e respondam mesmo. Quem assiste o vídeo, por favor, deixe nos comentários aí. Quem do elenco vocês deixariam pro ano que vem? Me citem 3 jogadores, eu duvido. 3 jogadores que não são da base, tá? Porque a gente vê valor nesse Luca, nesse lateral que entrou, esqueci, não me lembro o nome, Natanael, não sei. Esse lateral que entrou parece ter seu valor, mas tirando os meninos da base, esses jogadores que eles trouxeram, Marcos Antônio, que é o que estava sendo um destaque do São Paulo até pouco tempo atrás, Luiz Gustavo, Lucas, Luciano, todos esses jogadores carimbados, quem deles vocês queriam que ficasse no São Paulo para o ano que vem? Eu dou a minha opinião, nenhum vale o que paga neles. Nenhum. O Lucas não vale 1,5 milhão, 3 milhões, eu não sei, né? Quanto eles pagam. O Oscar, já considero um ex-jogador. O Luciano não vale o salário que ganha. O Luiz Gustavo não vale o salário que ganha. Nenhum deles vale. Então, para mim, eles deveriam vazar da linha do São Paulo. Deve ter times aí interessados. Vão com Deus. Vaza. E Júlio Casares, pelo amor de Deus, cara, sai do São Paulo. Você não tá vendo o que você tá fazendo com essa instituição, cara. O que você quer? Qual que é a tua intenção? Você e o Belmonte, qual que é a intenção de vocês? A gente fala isso do fundo do coração. Eu não estou falando isso só por esse jogo. Eu falo isso, estou repetindo isso há, sei lá, 5 meses. Sai daí, cara. Olha o que você está fazendo com São Paulo. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Não tem muito o que falar. Do jogo, vou falar o quê? 6-0 pro Fluminense e poderia ter sido 12. O Yang, esse goleiro ruim que o São Paulo tem na base. É ruim, esse Yang é ruim. Eu assisti o jogo dele na Copinha.
Juro por Deus que eu assisti o jogo dele na Campinha, no estádio. Ele é ruim. Quando falaram que ele ia subir, eu via todo mundo pedindo, dá uma chance pro Yang, dá uma chance pro Yang. Eu só pensava do fundo do meu coração, tomara que ele tenha mudado, porque ele era muito ruim na base, ruim mesmo. E nada mudou. Goleiro ruim, mas fez umas 2 defesas ali. Mas, enfim, eu nem sei o que eu tava falando, porque que eu cheguei no Yang aí. Ah, que é o que eu tô falando, não tem o que falar do jogo, né? O Yang, o Ferrarese, pelo amor de Deus, some do São Paulo também, Ferrarese, some. Um gol contra no último jogo, hoje teu jogo, rapaz, eu acho que eu não jogo cartola, mas quem joga aí deve ter feito menos 90 pontos que o Ferrarese. O nego ruim, cabeludo, apesar que todos eles são ruins mesmo. Todo mundo estaria ruim. Nossa, tem muito o que falar, não. Se você puder, se inscreva no canal, deixa o like aí. Ajude a gente a fazer. Esses vídeos são mais em forma de protesto. Para que mude essa diretoria, para que eles nunca mais se apoderem de São Paulo, porque o São Paulo foi tomado de mão. E não tem, eu não sei o que pode ser feito para pegar o São Paulo de volta, para o São Paulo voltar a ser uma agremiação forte. A verdade é que o São Paulo é totalmente inofensivo para tudo que vai disputar. Chega numa Libertadores, é inofensivo. Campeonato Brasileiro, ninguém nem cogita que o São Paulo chegue perto de ser campeão. A Copa do Brasil foi um acaso. Foi um acaso. Foi um milagre do mata-mata. Deu sorte ali em 3, 4 jogos e foi campeão. Não vai acontecer de novo. Não vai, esquece. O Paulista, quando você vê que é um campeonato um pouco mais disputado, que exige uma certa eficiência maior, o Paulista exige, tem mais jogos que a Copa do Brasil. Você vê que São Paulo passa vergonha atrás de vergonha. Enfim, é isso aí. O São Paulo virou isso aí, esse lixo. O Júlio Casares transformou um dos maiores clubes do mundo num lixo, um clube totalmente inexpressivo. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos. Fui.